Olá! Nossa convidada é atriz, diretora e produtora cultural. Sua experiência há 30 anos fazendo teatro e pesquisando a arte de fazer rir é também muito conhecida por suas hilariantes intervenções com a personagem Dona Bilica. Eu converso hoje com Wanderleia Will. O Mulher em Foco está começando. A conhecida atriz inglesa Glenda Jackson diz que atuar não é vestir-se, atuar é desnudar-se. O ator precisa esquecer a sua história para que possa fazer aquela nova história soar como se só pensasse nela naquele instante. Isso me faz pensar muito na convidada de hoje. Seja bem-vinda, Wanderleia. É isso mesmo quando você interpreta um personagem? Obrigada, querida, obrigada pelo convite, estar aqui. A Glenda tem toda a razão, concordo com ela. Para mim é até engraçado porque semana passada eu fui a Curitibanos e fazer uma oficina de formação para professores do SESC de Curitibanos. E no final, assim, elas estavam muito emocionadas, gostavam muito, e elas pediam: ai, Wandeca, faz a Dona Bilica para nós. E eu não tinha levado figurino, não tinha levado nada. E aí, no momento, eu falei: gente, eu sou atriz, eu não consigo fazer... Que trava na hora, não consegue consigo, se não tiver... Não consigo fazer a personagem sem a caracterização e é difícil, não é? Não é um stand-up, não é você pegar lá e começar a falar e contar piadas. É dar vida a essa personagem que tem uma história realmente. Se compor, se vestir, na verdade, botar os grampinhos, fazer tudo, né? Aquela composição, aquela mimesis corpórea que eu construí para dar vida a essa personagem, ela tem uma construção. Chegar aqui agora, como eu estou vestida, não vou conseguir fazer, né? E essa mimesis corpórea, né, que é analisar o personagem como um todo, né, desde do pé, o jeito, o trejeito, o jeito de se vestir, o jeito de se portar e toda essa forma de até gesticular, né, essa observação toda que existe no personagem, para que possa ele realmente se vestir daquele personagem como um todo. O teatro tem essa magia, né? E o ator, um bom ator, né, o ator que estuda, que vai a fundo mesmo na caracterização, não é só colocar um chinelinho, uma roupa, mas tem toda essa composição, né, de como ele pensa esse personagem, né, em respeito à memória dele, os pensamentos, né, como ele fala, como ele come. Então, é difícil, eu me concentro bastante quando eu vou fazer a personagem, porque eu já coloquei ela em vários ambientes, né? Não só no teatro. O teatro é o mais confortável, né, para quem faz teatro. Você está lá no palco, a luz cênica, você está interpretando, a plateia está lá sentada. Mas e quando você vai para a rua? Porque existe um outro tipo de interação, é isso, né? Exato, né? Quando você vai para um circo, para a rua, ou vai para um ambiente que eu já fiz muito, que é nas empresas, entrando nos escritórios, ou num evento, né, entrando num Centro-Sul com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Então, esse lugar é onde eu vou dar, né, às pessoas, a minha profissão, levar o riso a elas, né, com uma personagem, eu tenho que estar muito concentrada e forte para mim, para eu ser o foco naquele momento e conseguir compartilhar com elas a minha pesquisa, né, a minha experiência. Então, tudo isso tem que ter... E essa troca, né, dentro de uma empresa, de um evento, com outras pessoas assim tão próximas, elas interagem contigo, te deixam muitas vezes numa situação que você tem que pensar uma resposta rápida, imagino, né? Exato. As pessoas trocam. Então tem esse distanciamento, né? A atriz, a inteligência da atriz, pensar como a personagem para fazer a resposta. Né? Ai, Dona Bilica, a senhora está casada ainda? Então... A personagem é uma velhinha, ela tem 13 filhos, né? A relação dela com o marido, ou isso não é uma coisa que eu trabalho na personagem. Então eu falo assim: por que tu queres saber? Tu és fuxiqueira, hein? Aí eu já mudo o foco, entendesse? Para trocar o foco pra do trocar, assunto. Ou eu falo: o que tu queres saber do meu marido?
Sim. Tu não tens marido? Então, sabe, a desconfiança dela faz isso, né? E a personagem Dona Bilica existe há 25 anos, né, aproximadamente? 25 anos, mais de 25 Mais anos, de né? 25 anos. E ela teve Surgiu. essa evolução, existiu desde a forma de se vestir, a forma de lidar, tratar, interagir com o público sim. também, desde essas frases para respostas rápidas. Sim, porque que o precisa... amadurecimento dela está totalmente ligado ao meu, né? Quando eu comecei a fazer a personagem, eu tinha 20 e poucos anos. Eu estava na faculdade, eu estava na UDESC, eu me formei em 94. Deixa eu ver. Aí, ali, antes, o Geraldo já me convidou para fazer com ele, porque ele já fazia esse trabalho com outra atriz. A atriz saiu e ele me convidou. Então, nós começamos ali em 94, sei lá, né? Isso, 24 anos. Então, eu era muito jovem, uma menina, né? Então, a maturidade, a vida, a experiência da vida faz com que tudo amadureça, né? Você se torna mulher, se torna mãe, né? Daqui a pouco a gente se torna avó. Então, tudo vai crescendo e vai evoluindo junto. E a personagem também. Então, hoje ela tem uma visão sobre as coisas que, em respeito a toda a memória dos nativos, né? Porque a personagem é uma nativa nascida na ilha, então, em respeito, eu coloco ela em situações que o mundo mudou. Na minha época, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha a internet como tem hoje. Então, como que a Dona Bilica se relaciona com isso, né? Com os meios de comunicação, ela sair de casa. Na nossa época, não tinha Uber, táxi, nada disso. Então, como ela se relaciona com isso? Então, eu coloco ela se adaptando aos tempos modernos, e né? também tendo esse confronto, né? Essa dificuldade, imagino, né? A dificuldade total, né? O medo, né? Então, sempre partindo da raiz e do princípio, que o nativo, ele é quietinho, fechado, né? Ele é católico, ele, né, é da igreja para casa, ou da casa para o mercado público. Então, tem a coisa familiar, o contexto, as crenças, né? O apego com as tradições. Então, tudo isso ainda faz com que a Bilica tenha a força que tem até os dias de hoje e o respeito pelo público, porque ela tem um público muito fiel, e os novos fãs e público, né, que estão nascendo. As crianças nascem, né? Eu tenho fãs de 6 anos, 5 anos, 4 anos, 7 anos, crianças que amam a Dona Bilica, né, se caracterizam como a Dona Bilica, e pessoas de 20 e tantos anos ou 30 anos. Ai, Dona Bilica, a senhora esteve lá na escola, eu me lembro, porque eu vou em todos os lugares. E pessoas de 80, 90 anos, ai, eu amo, nanana, porque você me lembra a minha avó, minha tia, minha... Então, essa base sólida em respeito à pesquisa e à cultura açoriana, né, de base açoriana, porque não é só açoriana, é indígena, é negra, é tudo. É uma né? mistura de tudo. A nossa ilha é tudo. Então, essa base forte que eu mantenho, eu sou, um dia o falecido, né, Marcelo Muniz, ele falou, Dona Bilica é erudição pura, porque é erudita, né, chega a ser uma coisa de base, de raiz, terra, né? E você precisou fazer uma pesquisa de campo para conhecer realmente esses trejeitos, esses hábitos? E ainda faço, né? Ainda faço. E ainda existe muitas Donas Bilicas aqui pela nosso querida, estado? Triste te dizer, mas existem, mas estão falecendo. Né? Porque a minha pesquisa são as senhorinhas de 80, 90 anos, assim, que têm a memória e as histórias antigas. E que os filhos e as filhas já tomaram, talvez, outros rumos, já saíram um pouco de casa, já estudaram, trabalharam, né? E também, o mais importante nisso, o sucesso da Dona Bilica, de tantos anos, né? Ela é marcada porque as pessoas se identificam, mas também ela faz que a cultura de Florianópolis, de Santa Catarina, permaneça, né? A pessoa consegue entender um pouco da história do nosso estado através da personagem, daquelas pessoas que não têm esse acesso, que não convivem, né, com essas pessoas que têm essa cultura açoriana. Essa é a grande percepção. E a capacidade, essa percepção e essa capacidade de perceber
que a vida passa, que as coisas mudam. Que tudo está em transformação. Que tudo está em transformação. Então, quando eu comecei a fazer a personagem, voltando àquela que eu era uma menina, e eu tinha um grande amor e um grande afeto à história. Eu gosto da história, eu gosto do antigo. A minha casa era rústica, de madeira, então eu gosto de fogão a lenha, eu gosto de histórias contadas, sabe? Eu sou dessa época. E aí, eu hoje vivo numa outra época, com saudade daquela época. E aí, como que eu chego numa pessoa que não viveu aquela época e não sabe do que eu estou falando? Então, eu toco ela através da arte. O amor que eu tenho por isso, a arte, e sensibilizo ela. E aí eu comecei a me tocar disso, do poder que tem a arte, de tocar as pessoas. De trazer um pouco da história e da cultura. De trazer um pouco. Então eu faço essa fusão. Aí eu criei um espetáculo que ele é pura poesia. As pessoas saem chorando no final. Elas riem, mas elas choram, porque elas se identificam. E elas percebem como que um jovem hoje de 18 anos pode viver só na internet, nas redes sociais. Qual é a memória dele? O que vai ter de lembrança da vida? Quem são os pais? Quem são os avós? Qual é a sua história? A história precisa ser contada. Porque a história de cada um é aquilo tudo que ela viveu, né? Essa junção de todas as coisas. A internet vai passar, as redes sociais vão passar, e foi. Segundos. E aí eu me toquei disso faz o quê? Acho que menos de uma década. Me toquei que as crianças amavam a personagem. Aí eu achava assim, eu sentia aquele amor, que elas vinham me abraçar, e eu falava, gente, como pode isso? O que está acontecendo? Foi aí que eu comecei a criar trabalhos e espetáculos voltados para o público infantil. Mas com a mesma personagem? Com a mesma personagem. Mas a Dona Bilica e o Boi de Mamão. Porque elas amam o Boi de Mamão. A Dona Bilica e o Boi de Mamão em fantoches. Sim, mais uma forma de preservar a cultura e de explicar a cultura como ela é e que permaneça essa cultura. Isso é muito importante, esse trabalho. É muito. E também o mais fantástico, né, com esse tempo todo da personagem que ela existe, ela agrada crianças, adultos, velhos, pessoas que moram no nosso estado, mas não conhecem a cultura nativa da região e estranham muitas vezes, né? Do jeito rápido da personagem falar, assim como os nativos. Então, ela agrada e ela traz um pouco da história, tem essa troca e juntando com todo o folclore, né, um pouco do Brasil, um pouco de Santa Catarina, vai fazer com que as pessoas realmente preservem essa cultura. Sim. É por isso que ela vive há tanto tempo, essa personagem? É por isso. Acho que é por isso. Não é uma bandeira que se levanta só, né? Eu quero difundir a cultura açoriana. Eu quero... Não, porque as pessoas se identificam de várias maneiras, né? É uma identidade mesmo. As pessoas percebem qual a identidade de Floripa, de quem nasce em Floripa, ou de quem é de Santa Catarina. Qual é a identidade? Então não é uma fusão de tudo, são muitas coisas. E que é uma identidade, a nossa, uma identidade diferente das outras cidades de Santa Catarina. Muito, muito diferente. Então, o litoral de Santa Catarina tem várias coisas parecidas, né? Itajaí, Itapema, né? A gente tem... E eu descobri indo a Blumenau que também tem, sabe? E indo a Laguna, né? Então, indo a Tubarão. Só que as pessoas, o mundo cresceu de uma maneira que hoje Florianópolis, especificamente, não sei as outras cidades, mas Florianópolis moram pessoas do mundo inteiro. Não só do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas pessoas do mundo inteiro moram aqui. Que precisam conhecer um pouco da cultura da nossa capital, né? Exatamente. E da região do litoral, né? De onde a personagem caracteriza muito. Né? Essa personagem ficou muito marcada na tua vida, ela é marcada na tua vida, faz muito sucesso, mas também tem toda uma carreira.
Eu quero saber se você já pensava lá no início, quando criança, em ser atriz. Mas isso você vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa com a atriz Wanderleia Wil, ou Wanderleia Vil. Como é a pronúncia correta? Ô, querida, como tu queres. Como eu quero, que bom. Então, Como mais diz a fácil. Pilica, como tu queres. Porque o meu nome, o pessoal que faz teatro fala, nossa, tu já nasceu com nome artístico, né? É tão bonito, né? Wanderleia Wil, já é um nome assim artístico, bonito. O Wil vem da família do meu pai. A minha mãe é Martins. Mas o Vil vem do meu pai. E naquele tempo, no meu tempo, a criança nascia, ficava com o nome do pai, né? Um negócio patriarcal, né? Ficava com o nome do pai. Eu não fiquei com o nome da minha mãe. Então, o Vil é do pai e a família do meu pai é de Santo Amaro. Eu nasci e me criei na Trindade. Nasci na Carlos Correia, mas a família do meu pai é de Santo Amaro. É a típica manezinha. Manezinha. E aí... E tem gente que fala que eu não sou manezinha, tá? Gente, eu sou manezinha, nascida e criada. O pessoal falou assim, teve uma época, é legaúcha. Porque eu acho que é isso, né? O nativo tem essa herança de não acreditar que ele é capaz. Ele é capaz de ser bom. Ele é capaz de fazer algo bom. Ele não precisa se inspirar na cultura do paulista ou do gaúcho para fazer algo bom. Quem é nascido na ilha, é mané, também é bom, tá, gente? Tá? Até viver de teatro é possível. Tá, eu então, sou a prova disso. Vive de teatro há muito tempo. Há Deixamos muito tempo. uma pergunta no ar, no bloco anterior, né? Uma personagem que existe há muito tempo. Muito. Apesar que você trabalha com vários outros personagens. Sim. Mas ela ficou um símbolo dessa cultura açoriana, que a gente quer que permaneça, quer que nossos filhos conheçam. E a gente tem saudade de algumas coisas do passado, né? Sim. É como ela surgiu e por que ela permanece há tanto tempo? Ela surgiu eu acho que ela foi um presente, realmente, assim. Foi um presente que eu ganhei, eu Naquele agradeço, convite que teve né? a Agradeço ideia. ao Geraldo pelo convite até hoje, mas ela surgiu com eu não esperava que fosse crescer como cresceu, né? Ela era uma forma de enaltecer a cultura local, dando um valor para os nativos. Só que como eu sou cômica, eu gosto de fazer as pessoas rirem, naturalmente as pessoas riam. Mas só que quando eu fazia as pessoas rirem, eu e o Geraldo, a gente sempre pensava, vamos fazer elas rirem, mas também pensarem. Então era um riso reflexivo. Olha, meu pai é assim, minha mãe é assim, mas olha que legal, tem a história. Então, dentro das histórias, dos causos, de toda a crendice, de todas as formas de ser o nativo, a gente ia colocando esse riso reflexivo. Então, ela foi tomando essa proporção porque exatamente isso. A identidade precisava ser resgatada. Foi naquela época que surgiu o Valdir Agostinho, das Aranha. Foi um movimento cultural que surgiu, não foi só a Dona Bilique seu maneca. Né? Mas era um movimento de nativos que queriam também valorizar a nossa cultura. Isso, e mostrar que aqui existe uma maneira de ser diferente do gaúcho, ou do carioca, ou do paulista, ou do baiano, seja lá. Então a gente tem uma característica, que é o jeito de falar rapidinho. E a gente fala assim e não é feio. E valorizar também o mané. Né? Assim como eu digo que o atleta Guga Kirten valorizou muito e valoriza também, assim como você, valorizar a cultura do falar rápido, ser mané, de falar o tu e de ter essa interação, né, para as gerações darem valor. E aí eu percebi que, nos meus estudos, entrevistando os nativos, os antigos, que daí eu falava, a senhora é benzideira? Sim, eu benzo. E ela já lá, com 80 e poucos anos. E a herança da benzidura vai ficar para quem? Ah, minha filha, eu queria que a minha filha ficasse, mas ela não quer.
E a sua neta? Não, ela também não quer. Ela está estudando na universidade e ela não vai querer seguir isso. Então acabou nela. Talvez ela herdou da avó, né? E a avó, é muito louco a história, porque a avó é filha de algum descendente açoriano. Sim. Ou, né? Porque quem colonizou a ilha em 1700 e pouco foram os açorianos. Na verdade, colonizou não, já estava habitada. Uhum. Aqui já moravam os índios, né? Então toda a história vai vindo. E nós aqui habitamos, que nascemos aqui, a gente tem que saber disso. Que esse nosso jeito tem uma história ali atrás que alguém trouxe. Ou quem veio de fora, quem está chegando agora, porque o que eu vejo quando eu vou nas escolas, eu tenho esse espetáculo, que é a Dona Bilique e o Boi de Mamão e Fantoche, olha o que eu fiz. Botar o boi de... Porque no sistema que a gente vive hoje no Brasil, eu não consigo levar o boi de mamão com os bonecos grandes, que é a tradição tradicional, porque a escola não tem dinheiro para pagar para levar o boi grande. E eu não tenho a cara de pau de cobrar, né, o valor que seria para pagar os artistas, porque o boi de mamão grande tem que ter um carro para transportar tudo, tem que pagar os músicos, tem o sanfoneiro, a tradição é o sanfoneiro, é o cantor, tem um monte de músico. O bom é se tivesse tudo isso. O bom se tivesse tudo isso. Aí eu assim, gente, se a tradição não consegue chegar a esses lugares, por mais que, né, que tenham projetos que levem o boi de mamão, agora teve o encontro do boi de mamão, né, essa semana, todos os boi de mamão da cidade, blá, blá, blá. Por mais que isso aconteça, como é que eu vou fazer essa criança saber que existe boi de mamão? Inventei o boi de mamão em fantoche. Vou nas escolas, gente, tu não acredita. Aí eu começo a bilica, gente, vocês conhecem o boi de mamão? Aí as crianças, apáticas, não. Vocês sabem cantar a música do boi de mamão? Aí vem a criança, boi, 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 boi da cara preta. Aí eu falei, elas não sabem nem o que é o boi de mamão. Não existe mais. Então, a cultura popular, a cultura de base, né, as tradições, saber que aqui antes tinha os indígenas, ou isso, aqui, a nossa cultura, a raiz, está passando. A escola, ela tenta, ela vai passando, né, ensinando, mas... Então, se tivessem nos bairros, né, os movimentos culturais, ou cada bairro tivesse um centro cultural, os artistas ali se manifestassem, as crianças tivessem aulas e tudo isso fosse fomentado, a gente estaria mais bem embasado. E não viria uma cultura de fora te impondo, né, que você tem que cantar essa música aqui, esse funk, ou esse rap, desse americano, desse nananã, porque assim você vai ser uma pessoa aceita no mundo. É o que faz hoje a internet, né? Que traz muita informação. Exato. Mas tu faz um trabalho belíssimo, que é esse de preservar justamente aquilo que nós estamos preocupados, que acabe. Existe. Preservar, porque se essas gerações estão mudando de profissão e isso está acabando, preservar dessa forma feliz, alegre, que as pessoas têm orgulho, que é maravilhoso. Isso é um trabalho lindo. Não, e assim, só para complementar, eu acho, por exemplo, comparando a minha profissão, eu não acho errado a filha da benzideira se negar a ser benzideira, porque ela quer fazer medicina. Eu não acho errado. Cada um faz o que quer. Eu só acho que a gente não tem que ter vergonha de ser o que é. Porque foi o comentário que ela fazia, não, porque a minha filha tem vergonha do nosso jeito de falar. O nosso jeito, ela acha feio, errado o nosso jeito de falar. Então, assim, mas é bonito ir para Portugal, em Lisboa e lá, nananã, entende? Então, assim, o que é errado, o que é certo? Essa é a questão. Eu acho que é o respeito e o amor e o carinho a quem tu és e quem, né? E a tua história, né? De onde você veio. Né? E não se deixar só se influenciar e se ser o que não é. É só isso, né? Porque eu, como atriz, eu também tive que me adaptar e viver os tempos de hoje. Eu, por exemplo... quero montar um trabalho novo de atriz. Hoje eu sou uma pessoa que estou sozinha, tenho várias parcerias com vários artistas. O que eu faço de novo? Chamo um diretor, da onde? De São Paulo, do Rio? Mas por quê? Por quê? Então, o que eu quero fazer? Então, a arte é isso. O que eu quero fazer? O que eu quero dizer?
né? E a arte está sempre em evolução, né? Sempre. Novos projetos, e isso é maravilhoso, né? Sim. Poder conviver com um personagem que traz história, que preserva e que mantém. Você tem uma outra peça muito conhecida também, na verdade, que já viajou por todo o Brasil e exterior também. E eu te pergunto, né? Essa peça não tem fala, é possível? Sim. Tão possível que é sucesso, não é mesmo? Como é que é, hein? O espetáculo de Malas Prontas, ele foi criado em 2003. Então, ele já tem mais de 15 anos, 16 anos. São duas atrizes em palco? São duas atrizes e o mote da peça é que elas vão viajar. Então, uma entra, senta. O ambiente seria um aeroporto e tem um banco. E o cenário é um banco. E aí uma entra e senta e vai esperar o voo. A outra chega, só que não consegue sentar porque a outra ocupou todo o banco com mala. Então aí é o princípio do espetáculo, que tem um conflito muito interessante que ele é muito atual, que é a falta de essa capacidade das pessoas dialogarem, de conversarem. E o espetáculo fez muito sucesso, muito sucesso. Então, nesse momento, ele completou 15 anos. Ano passado, a gente fez uma série de apresentações. Esse ano, a gente não se apresentou ainda. Mas é uma peça que vai e volta. É um espetáculo que fez muito sucesso e ele, né? E segurar o público durante muito tempo, né? Sem fala. Sem fala, comédia física, E é fantástico, né? é a tua expressão, é a física, como a gente movimenta e a gente dá sinais, né? Sim. Até a forma, né, de a gente gesticular a todo momento, a gente mostra quem a gente é. Sim, foi uma linguagem bem clara nesse espetáculo que impactou muito na época, né? 15 anos atrás, o cenário das artes cênicas no Brasil, né? Um espetáculo limpo, claro, né? Tava muito as intenções muito nítidas do que se queria dizer em cena. É um trabalho bem primoroso. Comédia física sem fala não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer comédia, não é fácil. Então, eu até gostaria de fazer um novo espetáculo nessa linha, sabe? Vai fazer? Pode ser. O que é isso? O mundo tá tanta coisa. Hoje a gente vê tanto espetáculo. Agora eu estive em São Paulo, você vê tanta coisa, né? O mundo se abriu de uma maneira, com tantas linguagens, tantas possibilidades. E isso é bom ou isso é ruim? É bom, não é muito confunde. Bom. Não, é bom. Tem público para tudo, né? É muito bom. Eu acho que a gente tem que se abrir e ter essa capacidade de se alimentar de tudo, né? De tudo que vem. E também poder dizer, não, isso eu gosto, isso eu não gosto, mas como é que você vai saber se gosta ou não gosta se você não vê? É isso, né, que você diria como conselho para um jovem que quer ser ator? Eu acho que várias pessoas já vieram, eu quero ser atriz, aí eu fico pensando, o que eu vou dizer, né? Porque eu acho que ser ator é uma certeza que vem muito lá do fundo, né? Essa paixão. Não, a pessoa não fica assim, estou na dúvida se eu vou ser atriz ou se eu vou ser dentista. Isso não existe. Difícil. Pode ser que tenha, mas sabe? Eu com 18 anos, eu tive certeza que eu queria ser atriz. E aqui na ilha, a universidade não tinha bacharelado, era só licenciatura. Então eu fiz licenciatura porque eu precisava estudar teatro. Então era a única formação que tinha no momento. Eu fiz a formação na UFSC, que é aquele curso permanente de teatro que a Carmen Fossari faz até hoje, e depois eu fui para o UDESC, fazer formação nível superior. E aí os professores me davam lá, tinham disciplinas de licenciatura para dar aula, eu falava, não, tudo bem, eu vou fazer, só que assim, eu vou fazer focada para ser atriz. Então até o final eu fiz assim, porque eu queria ser atriz. E me formei e o grupo de teatro e nunca mais parei. Então, eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer é mais fácil, né? Sabe o que quer e a gente agradece, porque é uma personagem, além de tantas outras maravilhosas que você faz, mas que preserva a cultura da capital de Santa Catarina e do litoral de Santa Catarina.
fazendo com que as pessoas reconheçam e valorizem, porque o que a gente é hoje é todo o nosso passado. Muito obrigada pela entrevista. Muito bom estar contigo aqui. Eu que agradeço vocês. Obrigada.